Prezados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 97 da nossa rubrica Minutos de Saber, hoje que teremos como estudo a injustiça e a liberdade. Este espaço Minutos de Saber é uma atmosfera em que nós nos encontramos periodicamente de 7 em 7 dias para podermos refletir sobre experiências, vivências, práticas em forma de reflexões para podermos contribuir para uma edificação mútua, um crescimento como uma comunidade, de forma a podermos performar melhor nas nossas lideranças essas voltadas a poder desenvolver novos líderes, lideranças essas voltadas a poderem também gerar resultados através, primordialmente, daquela que é a nossa transformação interior, porque a liderança é de dentro para fora, e isto implica, primeiro, nós estarmos continuamente à busca do nosso autoconhecimento, à busca de ferramentas como inteligência emocional, inteligência social, comunicação, bem como criação de confiança na base da lealdade, para que assim nós possamos ser efetivos na nossa arte e possamos efetivamente demonstrar o nosso comprometimento com o crescimento dos nossos liderados, da nossa comunidade e da nossa equipe. Antes de nós entrarmos com atenção para o tema de hoje, edição número 97, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 96, que teve como tema o líder e a palavra. Sobre esse tema número 96, nós definimos como questão de partida a seguinte: qual é a importância do líder ser fiel à sua palavra para construir relações de confiança? Associado a essa questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: o líder conduz as suas ações fazendo tudo com amor, verdade e fé em Deus para envolver e inspirar a sua equipe. Depois nós formulamos um pensamento que é que o líder deve encarnar a palavra de Deus em seus ensinamentos e decisões como mestre, a palavra feito carne. Na fase de desenvolvimento de informação, nós passamos por 5 principais estágios. O primeiro é o poder da palavra. O segundo é a expectativa que cria essa palavra que é proferida. O terceiro é a criação ou construção de alianças. O quarto é o compromisso com a verdade. E o quinto e último é o amor à palavra. Agora sim, vamos nos concentrar no tema de hoje, edição número 97. Temos como tema de estudo hoje a injustiça e a liberdade. Como habitual, vamos começar por definir ou demonstrar aquilo que é um modelo teórico que nós vamos percorrer, de forma a que nós possamos estar alinhados sobre de que forma é que nós vamos incorrer neste processo de construção de um pensamento coletivo através de reflexão. Nós vamos começar por definir uma questão de partida, e depois, associado a essa questão de partida, vamos derivar uma hipótese positiva para, em terceiro lugar, definirmos ou formularmos um pensamento que entendemos que pode ser uma apostila para poder consolidar estas premissas. Depois vamos passar então para a fase de desenvolvimento da informação, que vamos percorrer por 5 principais tópicos. O primeiro vai ser conviver com a injustiça. O segundo vai ser praticar a justiça. O terceiro vai ser o perdão. O quarto vai ser a igualdade versus equidade. O quinto vai ser o nivelamento. E o sexto, na verdade são 6, e o último vai ser a liderança de Moisés como libertador da escravidão física. Quanto à questão de partida para o tema de estudo do dia de hoje é a seguinte: qual é o papel do líder como libertador da injustiça social? Repito, qual é o papel do líder como libertador da injustiça social? Associado a essa questão de partida, vamos definir a seguinte hipótese positiva: o líder atua em defesa dos desprotegidos, ou o líder que atua em defesa dos desprotegidos mantém-se fiel no caminho da justiça. Esta que é a vara da liderança. O pensamento que nós vamos trazer para estes pressupostos é o seguinte: todo líder revestido de autoridade para defender os interesses das maiorias, ou melhor, todo líder é revestido de autoridade para defender os interesses da maioria, que são aqueles que sofrem de injustiça social. Na fase de desenvolvimento de informação, vamos começar pelo primeiro, que é
conviver com a injustiça. Conviver com a injustiça é o estágio em que nós aprendemos a nos inteirar, nos contextualizarmos nos meios sociais onde nós nos encontramos, na família, na vida, no cotidiano. É nesses palcos em que nós aprendemos sobre a injustiça. Então, isso implica, muitas das vezes, nós termos uma vida de convivência social e não uma vida de reclusão ou uma vida em que estamos em constante afastamento das pessoas. Quando nós vivemos em ambientes, convivemos e crescemos em ambientes abertos, ambientes inclusivos, ambientes participativos, nós aprendemos a conviver com a injustiça. Esta injustiça que se opera a nível, em todos os meios, a nível da própria família, a nível da própria casa, a nível da vida, no cotidiano, em todo local onde nós formos introduzidos, onde nós participamos como participantes dos vários ecossistemas sociais, nós ali aprendemos a injustiça. E conviver com a injustiça significa então aprender a injustiça, mas aprender sem contestar, sem protestar, mas aprender a saber compreender como é que essa injustiça é parte da nossa realidade e de que forma é que nós devemos nos posicionar face a esta injustiça. O segundo ponto, 6, é praticar a justiça. Nós precisamos de ferramentas para praticar a justiça, porque essa justiça, nós para praticarmos a justiça, também temos que aprender a injustiça. Então, para nós agora praticarmos a justiça, devemos municiar-nos de ferramentas. Ferramentas essas que são a sabedoria, a prudência e o discernimento, sobretudo este, para podermos julgar com imparcialidade e sermos verdadeiros praticantes da justiça. Isso vai nos dar legitimidade, equilíbrio e aceitação para sabermos também colocar aquilo que são as nossas posições com equilíbrio após nós termos ouvido dos outros, termos compreendido os outros, termos aprendido sobre a injustiça na medida em que nós tivermos convivido com a injustiça. O terceiro ponto tem a ver com o perdão. O líder deve ser aquele que pratica o perdão. E praticar o perdão é uma atividade que é incansável. Que o perdão não possa nunca criar fadiga, criar desconforto. Se incomoda, sobretudo quando nós percebemos que são as mesmas pessoas, são as mesmas circunstâncias, mas isto é muitas das vezes para nos despertar uma certa atenção sobre a necessidade de nós temos que continuar a desenvolver a mudança e a transformação dentro de nós próprios. Isso que implica nós perdoarmos a Deus, ou nós aceitarmos o perdão de Deus, nós perdoarmos as outras pessoas, nós perdoarmos a nós próprios. Isso permite uma reconciliação. Ao nós praticarmos o perdão, nós adquirimos este poder fundamental, de forma que nós também sejamos perdoados pelos outros, de forma também que nós possamos ver o perdão como sendo um caminho de construir pontes, ver o perdão como sendo um caminho de construir comunidades. O quarto ponto tem a ver com a igualdade versus equidade. As pessoas, elas são diferentes. Isto é verdade de La Paris. Mas as pessoas, do mesmo modo, são diferentes, elas também são iguais. Elas são iguais na sua essência, elas são iguais naquilo que é a sua concepção, a sua natureza, por assim dizer. Dizia alguém, numa certa aula que eu dei antes de ontem, que a melhor forma das pessoas lidarem com as diferenças, isto é, a melhor forma do líder ser um agregador de diferenças dentro de uma equipe, é valorizar aquilo que são as semelhanças. Então, se nós focarmos para aquilo que são as nossas semelhanças, ainda que as diferenças sejam maiores do que a quantidade das semelhanças, aí sim nós vamos ser capazes de dirimir as diferenças na base da valorização desta igualdade. A igualdade como tal social, ela é uma, digamos que é uma pretensão, ela é uma utopia. É mais assertivo falar de equidade social. E é através dessa equidade social que nós, valorizando a semelhança,
conseguimos então lidar com as nossas diferenças de uma forma harmoniosa. O quinto ponto tem a ver com o nivelamento. Nivelamento significa nós aprendermos a tornarmos-nos iguais na horizontal, porque na vertical nós somos diferentes por estatura, por altura, por idade, por aspecto, por cor de pele, etc. Mas na horizontal todos nós somos iguais. Então nivelamento significa a prática que nós temos de padecer na carne, padecer no espírito, mortificar, sepultar, para podermos desenvolver a comunhão com os outros. Isso faz através da prática do jejum, da ação social, da oração, do anúncio do Evangelho. São as diferentes práticas de Eucaristia que permitem com que nós possamos desenvolver essas atmosferas, esses ambientes que são não ambientes que favorecem a nós próprios individualmente, mas ambientes que sejam favoráveis para o grupo, para o todo. O sexto e último ponto tem a ver com Moisés. A palavra do Senhor diz que Deus conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. E nós vemos nesses 5 estágios que Moisés ele foi conhecido por Deus ainda nas entranhas dos seus pais, de tal forma que Deus escolheu para que aqueles fossem os pais de Moisés, fossem ser duas pessoas que viessem da linhagem dos levitas esses que eram separados para o serviço de culto, e Moisés estava a ser preparado para ser um sacerdote daquele povo, para ser aquele que iria ser um intermediário entre Deus e o povo. Foi Moisés quem recebe a lei de Deus, é Moisés quem depois foi aquele que levou o povo a poder compreender, a poder aplicar a lei e a ser um sacerdote daquele povo, para ser aquele que iria ser um intermediário entre Deus e o povo. Foi Moisés quem recebe a lei de Deus, é Moisés quem depois foi aquele que levou o povo a poder compreender, a poder aplicar a lei e a ser aquele que seria então o defensor dessa mesma lei, sendo que nesta fase a condição para a salvação, para agradar a Deus, era a lei e a circuncisão. Então este é o momento em que Deus conhece a Moisés. Depois Deus predestina Moisés quando Moisés nasce num ambiente de perseguição, num ambiente em que Satã, apercebendo-se que estava para nascer um libertador, ele queria a todo custo evitar com que o povo hebreu continuasse a crescer, porque a glória de Deus estava por vir. Então Moisés é este que, em meio a uma realidade em que havia um decreto que mandava atirar para o rio Nilo todos os bebês hebreus, Moisés é este que a sua mãe Joquedebe teve a astúcia de colocá-lo num junco, betumar e lançá-lo para o rio Nilo, de forma que a princesa, filha de Faraó, neste caso, pudesse chamar para si este junco e pelo choro do bebê ela fosse então comovida. De tal forma que ela depois, quando batiza Moisés, quando atribui um nome a Moisés, ela diz que ele chamar-se-á Moshe, que significa tirar. Efetivamente estava a predestinar qual seria o destino de Moisés, que seria aquele que iria no futuro tirar o povo da terra do Egito, onde estava a jazer da escravidão. O terceiro momento é quando Deus então chama. E Deus chama Moisés quando Moisés agora tem a idade de 80 anos. Moisés agora já saiu do conforto do palácio, Moisés agora está a viver no deserto. Moisés está a pastorear o rebanho do seu sogro Jetró. Moisés vai para a parte anterior do Monte Horeb, Monte Sinai, Monte de Deus. Precisamente lá, Moisés vê um fenômeno sobrenatural que ele nunca antes tinha visto. Ele vê uma sarça arder no interior de um fogo, mas este fogo não consumia aquela sarça. Através desta visão, Moisés então quer dar passos para poder compreender o que ali estava acontecendo. É quando Deus então, através de um duplo apelo, chama Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque estás numa terra
santa. Eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tenho ouvido a súplica do meu povo, então desci até si, que é para tu ires até ao faraó, falar para o faraó, para tirar o povo e permitir com que o povo vá peregrinar no deserto. Depois nós vemos Deus então, de seguida, justifica Moisés. Quando Moisés tem ouvido isso, Moisés, com medo, com receio, Moisés olhou para as dificuldades, para as barreiras que ele tinha, porque Moisés que estava fugido do faraó, estava fugido do Egito, de onde ele saíra quando começou a praticar a justiça. Moisés então pergunta a Deus: quem eu sou se eu não sei falar? Quem sou eu para ir falar a Moisés para libertar o povo? Então Deus então diz a Moisés: Moisés, eu serei contigo. O que é que tu tens na mão? Moisés diz: tenho uma vara. Tira a vara para o chão. Moisés tira a vara. Então esse foi o primeiro sinal miraculoso, quando Deus faz com que a vara de Moisés se tornasse uma cobra. O segundo sinal miraculoso, Deus diz para Moisés colocar a sua mão no seu peito. E depois Moisés vê o segundo sinal miraculoso, quando tira a sua mão, vê uma lepra como uma neve. Depois volta a colocar a sua mão, então a sua mão volta a ficar curada. O terceiro e último sinal miraculoso é quando Deus instrui a Moisés que tirasse uma porção de água do rio Nilo, pusesse no chão e aquela água tornou-se sangue. Então, desta forma, Deus então anuncia quais eram os muitos sinais miraculosos que Moisés deveria levar para, a par do nome de Deus, que ele perguntou: quem é que eu digo que me enviou? Quando Deus disse: eu sou. Então, foi o nome e foram esses sinais miraculosos que deram a Moisés esta autoridade para que Moisés se levantasse e então sentisse capacitado a poder ir cumprir esta missão. Por último, Deus glorifica Moisés quando Moisés, cumprindo esta missão, conduz o seu povo do Egito até a terra prometida, e é assim que Moisés passou a ser o servo de Deus. Para quando terminasse então a missão de Moisés, então Deus pudesse descer até ao liderado, digamos, com o sucessor de Moisés, que é Josué, e Deus então introduz a Josué e diz: o meu servo Moisés. Desta forma nós vemos Moisés foi glorificado por Deus. Moisés, a ponto de na experiência que os discípulos de Cristo, Tiago, João e Pedro tiveram, eles viram nessa experiência em que eles são arrebatados, são elevados até uma outra dimensão. Eles lá veem Cristo ladeado por Elias e Moisés. E é assim que Moisés então torna-se então o libertador ou salvador do Antigo Testamento, isto é, o libertador da escravidão física, e Cristo o libertador da escravidão espiritual. Podem aprofundar esse tema meditando no livro de Êxodo, nos capítulos 1 até o capítulo 3 e seguintes. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Deixem ficar o vosso like, não se esqueçam de subscrever as nossas páginas e de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre este conteúdo nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Cindy, LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nossa webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.